Fala pessoal, aqui é o Jonatas Rosa e hoje, para mim, esse aqui é um dos vídeos mais importantes que nós já gravamos no canal. 7 soluções de projeto que vão ajudar você a economizar na sua construção. Talvez você está procurando por formas de economizar na obra, mas o projeto é quem realmente define o custo da construção. E aqui nós temos 7 dicas fundamentais e para mim, a dica número 5, a número 7 são as condicionantes principais do custo da construção. Então fica com a gente até o final e você vai descobrir aí 7 formas de fazer o seu projeto mais econômico, de fazer com que o seu projeto, a sua construção se encaixe no seu orçamento e não o contrário, o seu orçamento tem que se encaixar à sua obra. Fica comigo até o final. A primeira coisa, já começando dando trabalho para o editor, coloca aqui a lista. A primeira coisa, simplifique a sua fachada. É claro que a fachada é a primeira impressão. A fachada é uma das coisas que vão definir o valor final do imóvel. E se você tem condições de trazer a sua fachada mais complexa, ok. Está dentro do seu orçamento? Ok. Mas se você precisa enxugar os custos da sua construção, experimente simplificar a sua fachada, tentar trazer elementos mais clean, mais minimalistas, elementos que não sejam muito complexos, porque quando você traz complexidade para a sua fachada, você traz complexidade para o seu projeto estrutural, consequentemente você gasta mais concreto, você gasta mais aço, você gasta mais mão de obra de carpintaria, você vai gastar mais mão de obra de pedreiro, você vai gastar, isso vai influenciar no custo todo da sua obra, simplesmente uma escolha de projeto que é uma fachada mais complexa. Então, se o seu orçamento está limitado, simplifique a sua fachada. E de toda forma, você consegue trazer uma fachada elegante, mas que seja uma fachada simples, uma fachada que não seja complexa, uma fachada que seja fácil de executar, uma fachada que não demande tanto do estrutural. Então, isso vai trazer economia para o seu projeto e você deve considerar. A segunda dica parece ser uma dica simples, mas é algo que influencia diretamente no custo da sua construção, que é reduzir quantidade de aberturas. Quanto maior as suas aberturas, mais alumínio você gasta, mais vidro você gasta, mas aqui eu coloco um asterisco. Tem seus prós e contras. Como assim? Se eu tenho um layout que é mais aberto, com elementos integrados, vamos dizer sala de jantar, cozinha, área de churrasco, eu tenho elementos mais integrados, eu vou gastar menos com alvenaria, consequentemente, porque eu não vou ter divisórias entre os ambientes e vai trazer um ar um pouco mais moderno para casa. Só que ao mesmo tempo eu vou precisar de grandes aberturas para iluminar todos esses ambientes, para que gere a divisão, uma divisória entre cozinha e área de churrasco, por exemplo, um elemento interno e externo. Então eu tenho que considerar que as minhas esquadrias vão ser um custo significante em relação ao custo total da obra. Mas aqui tem um outro porém também. Eu gasto menos com alvenaria. Ok. Então, consequentemente, eu vou gastar menos com reboco, menos com pintura, menos com mão de obra. Ok. Só que, ao mesmo tempo, os meus elementos estruturais vão estar mais distantes também. Quando eu tenho menos alvenaria, eu não vou poder, por exemplo, colocar um pilar. Então, as minhas vigas vão ter vãos maiores e vão influenciar diretamente no custo do projeto estrutural também, vai influenciar diretamente no custo de concreto e tudo aquilo que a gente disse, mão de obra, aço. Então é importante que você considere os vãos, as aberturas na escolha do seu projeto para que esse projeto não ultrapasse os limites estabelecidos pelo seu orçamento. A terceira solução, se você for cliente, se você não for profissional, se você for profissional, você influencia diretamente nessa terceira solução. Mas se você for o cliente, se você for o proprietário do imóvel, você consegue influenciar apenas na contratação do profissional. Depois disso, está na mão do engenheiro que você contratou, que é simplificar a estrutura. Como que você, como proprietário, pode simplificar a estrutura? Você não consegue, mas o engenheiro que você contratou consegue. Se ele tiver experiência de campo, se ele tiver experiência construtiva, se ele souber como facilitar a mão de obra da execução, se ele souber como facilitar, se ele analisar o seu solo e escolher soluções mais práticas, mais rápidas, que gastem menos material, que gastem menos tempo, que otimizem a armação, porque tem como a gente fazer um projeto estrutural que seja muito complexo e tem como a gente fazer um projeto estrutural que seja mais simples, com menos elementos estruturais,
com um projeto onde vamos citar um exemplo, as vigas, a gente tem menos vigas e mais laje e alvenaria apoiando sobre a laje, desde que seja bem dimensionado, a gente elimina muita carpintaria, a gente elimina muito aço, consequentemente a gente leva um carregamento maior para as vigas que estão recebendo essa laje. Então tem várias soluções de projeto, escolha entre blocos sobre estaca ou escolha de sapatas nas fundações. Existem várias soluções de projeto que servem para simplificar a estrutura, tornar ela mais fácil de ser executada, consequentemente torna ela mais barata, torna a sua obra mais rápida, consequentemente também vai ter menos gasto de mão de obra. Então esse terceiro item, essa terceira solução, simplificar a estrutura, depende do engenheiro que você contrata. Antes de apresentar a quarta dica, eu quero te fazer um convite. Clica aqui, ó, inscrever, clica aqui no gostei. Isso vai fornecer para a gente uma informação muito relevante, que é o conteúdo que gera valor para você. Então já pausa o vídeo, clica aqui, ó, inscrever-se, clica aqui no gostei e vamos para a quarta dica. Solução número 4. Materiais mais econômicos. O que eu vejo? Eu vejo clientes com orçamento, a gente está aqui trabalhando constantemente, diariamente. Por ano a gente faz em torno de 60 projetos, 60 famílias passam por esse escritório. A gente trabalha também com construções residenciais. E a gente vê muito cliente com orçamento limitado, mas com escolhas de interiores que parece que a pessoa tem um orçamento ilimitado. Como assim? Materiais, pedras sintéticas nas bancadas, cubas acima de 2, 3 mil reais. Se você tem um orçamento limitado, você não vai optar por isso. O seu porcelanato você vai enxugar. Claro que você pode trabalhar até um porcelanato 80 por 80, um 90 por 90, que hoje em dia tem preços relativamente econômicos e a gente consegue trabalhar bem os vãos com porcelanatos maiores, mas condiciona o projeto de interiores à realidade do seu orçamento. Se você tem um orçamento limitado, você não vai trabalhar ripado na casa inteira, porque o ripado vai influenciar diretamente no custo. Você não vai trabalhar pedras naturais em grande quantidade na casa inteira. Você não vai colocar a esquadria na linha Gold na casa inteira. Não, você vai limitar e vai condicionar os materiais à realidade do seu orçamento. Para isso você precisa de um arquiteto experiente, de um engenheiro experiente para te ajudar a pegar os materiais que se encaixem no seu orçamento e colocar no seu projeto. Agora a prometida solução número 5. Essa solução, isso aqui é um dia a dia nosso, é dia a dia, é básico. Solução número 5, eu apresento para o cliente constantemente quando o cliente tem um orçamento limitado. Quando a obra, por exemplo, é financiada pela Caixa, o cliente tem um teto de limite ali, de disponibilidade de crédito, ou quando o cliente vai fazer por recurso próprio e tem um teto, não é um orçamento que ele quer fazer, eu quero aqui investir na minha casa dos sonhos, independente de quanto seja. É muito raro esse tipo de cliente, mas normalmente o orçamento tem um teto, ele não pode ultrapassar X. E para isso, a gente condiciona o layout. Qual que é a solução número 5? Reduzir área construída. Parece ser básico, mas se o seu orçamento não pode ultrapassar 150 metros quadrados, isso a gente consegue fazer uma estimativa. Lá no início da execução, uma das coisas que a gente faz, quando a gente monta o layout, a gente já dá uma estimativa de área construída e a gente já dá uma estimativa do que isso custa material e mão de obra. Então isso, se o seu orçamento não permite acima de 150 metros quadrados, é óbvio que você não vai poder construir uma casa de 170 metros quadrados e, isso aqui a gente dá um jeito de economizar na obra. Não, não é o caminho. O caminho é, condiciona o seu orçamento, a sua área construída ao seu orçamento. Se o seu orçamento permite que você vá até 170 metros quadrados, fique no 170, faça um layout mais enxuto. E como que a gente faz isso? Isso depende muito do projeto de arquitetura. Existem áreas de circulação que às vezes ficam muito grandes. Existem ambientes que ficam desproporcionais para coincidir com o seu layout, para coincidir com o seu programa de necessidades. Então é muito importante a expertise da equipe de projetos para que ela enxugue a área construída. É possível fazer uma casa térrea com 3 suítes entre 145 a 160 metros quadrados. Vou aqui dar mais um trabalhinho pro meu editor. Coloca aqui, ó. Nós vamos colocar o link de um vídeo, deve estar aqui ou aqui, é para cima, né, Wallace? Para cima aqui, ó.
o vídeo de uma casa térrea de 3 suítes com 145 metros quadrados. Então, plenamente possível a gente trabalhar uma casa térrea com 3 suítes, com um closet, dentro de condomínio fechado, com menos de 150 metros quadrados. Mas é possível também a gente trabalhar a mesma casa térrea com 3 suítes acima de 180, 200 metros quadrados. Então, é importante que você reduza a sua área construída e, com isso, você vai contar com a expertise da sua equipe de projetos. E se você não tem nenhuma equipe de projetos ou precisa de inspiração, precisa ver outros projetos, acesse o nosso Instagram, é @dr.obras, @doutorobras, dr.obras. Você vai ver vários exemplos de projetos em vários condomínios diferentes ou fora de condomínio. Já segue a gente lá e acompanha o nosso dia a dia de projetos. Então essa quinta dica aqui, para mim, é a dica fundamental. Por quê? Quando você aumenta a área construída, você está aumentando a área de porcelanato. Isso já estou falando no acabamento, vou falar lá no início. Você está aumentando o comprimento da viga baldrame, você está aumentando o número de pilares, você está aumentando a carga sobre a construção, você está aumentando a área de contrapiso, você está aumentando a área de parede, você está aumentando a área de laje, você está aumentando a área de forro, você está aumentando o comprimento dos cabos, você está aumentando tudo. Quando você aumenta a área construída, você aumenta tudo, inclusive o preço da mão de obra, inclusive os itens de acabamento. Então, quando você reduz a área construída, consequentemente, não, mas não vai fazer tanta diferença. Faz total diferença. Condiciona a sua área construída ao seu orçamento. A solução número 6 é uma solução que talvez vai representar um custo inicial mais alto. Mas você fala assim, poxa, mas eu estou querendo economizar, você está colocando eu para gastar mais. Sim, mas eu estou falando do seu dinheiro, então ao longo do tempo você vai gastar dinheiro? Sim, então ao longo do tempo essa dica vai fazer você economizar dinheiro. Então se você quiser aproveitar e tem um caixa ali para poder aproveitar, seria interessante, que é investir em soluções sustentáveis. Investir em soluções sustentáveis inicialmente pode parecer um custo desnecessário, mas ao longo do tempo você vai conseguir recuperar o dinheiro investido e ainda vai fazer com que em 5, 10 anos a sua construção seja mais econômica porque você vai estar gastando menos dinheiro para manter ela. E quais seriam soluções sustentáveis? Energia fotovoltaica seria um elemento, as placas solares para fazer você economizar energia elétrica é um elemento importante que se você tiver aí você consegue até financiar, mesmo que você não tenha recurso próprio para investir, você consegue fazer o financiamento. E é um elemento que pode fazer com que a sua obra ao longo dos anos seja mais econômica. Ou reaproveitamento da água da chuva, ou qualquer elemento que utilize e aproveite os recursos naturais, faz com que a sua obra, a sua construção, o seu imóvel seja econômico, seja mais econômico ao longo do tempo. E a solução 7, a tão prometida solução 7, que para mim é um dos principais itens também. Condicionar o seu projeto ao seu terreno. Simples isso. Fazer de forma estratégica, fazer o seu projeto de forma inteligente, de forma que aproveite os desníveis do seu terreno, sem que precise fazer grandes volumes de corte, sem que precise fazer grandes volumes de aterro. Por quê? Porque quando você aterra muito o seu terreno, quando você corta muito o seu terreno, você precisa de uma estrutura muito maior de muro de arrimo, estruturas de contenção daquela terra, você precisa de gastar mais com impermeabilização desse muro de arrimo, para que não tenha problemas ao longo do tempo. Você vai precisar gastar muito mais com mão de obra, com maquinário. Então, se você condiciona, se o seu terreno é desnivelado, e você condiciona o seu projeto para que a laje ultrapasse ali o desnível e você consiga aproveitar aquele elemento embaixo da laje, como uma garagem, por exemplo. Então você condiciona a arquitetura ao seu terreno para que não faça tão grandes volumes de movimentação de terra, você vai economizar na sua construção. Então, para isso, você mais uma vez vai precisar da expertise da sua equipe de projetos, que esse é um item que durante a fase de projeto você consegue economizar muito dinheiro na sua obra que talvez você nem estava pensando que iria gastar. E aí, gostou das nossas dicas? Eu acredito que você entendeu que economizar na obra, economizar no projeto não significa abrir mão de qualidade, conforto. Não significa, não tem uma coisa a ver com a outra. Quando você consegue planejar de forma eficiente, quando a sua equipe de projetos
consegue planejar o seu projeto de forma eficiente, de forma que garanta que seu imóvel seja moderno, funcional, bem planejado, você não precisa gastar de forma excessiva na sua construção. E se você não tem uma equipe para te dar suporte, para executar o seu projeto, acesse aqui www.doutorobras.com, que você vai encontrar uma equipe altamente especializada, altamente qualificada para executar o seu projeto, entregar um projeto de um imóvel que seja moderno, criativo, funcional e ao mesmo tempo econômico. E se você gostou dessas dicas, mais uma vez, se inscreve aqui no canal, deixa o seu gostei, e se você tem aqui alguma dúvida ou algum item que a gente poderia ter falado, comenta aqui, que vai ser muito bom estar lendo seu comentário. Seja bem-vindo ao mundo de projetos e construções residenciais.